Olá, meus irmãos. Mais uma vez, novamente aqui estamos juntos, firmes e fortes, e pensando seriamente que nós temos que melhorar a cada dia, tanto fisicamente como emocionalmente, para que nós possamos atingir um patamar de bem-estar espiritual. Dentro de todo esse quadro que vivemos, nós colocamos para fora muitos conflitos. E esses conflitos, muitas vezes, eles estão adormecidos. Até falei em um vídeo passado sobre monstros que estão dentro da gente, que estão adormecidos. E é sobre todo esse contexto que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Antes, porém, faremos a nossa oração inicial, rogando sempre a Jesus, nosso irmão maior, que nos envolva, que nos proteja, que nos dê toda a luz que necessitamos para atravessarmos esse trecho que está meio na penumbra. Que pedimos, Jesus, que a tua luz possa envolver todos aqueles que nos orientam, que estão sempre conosco, os nossos mensageiros da paz, nosso querido Eurípides Barçanufo, nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, e assim que nós possamos aurir toda a luz, todos os benefícios que esses queridos irmãos nos trazem, e possamos caminharmos com tranquilidade, segurando a tua mão. Nós te agradecemos, Jesus, te agradecemos por todo o amor, por toda a paciência, e permaneça conosco agora e para todo sempre. O assunto hoje, é sobre maturidade na entrada de Damasco. Então, pelo título, eu vou falar sim do apóstolo Paulo. Antes falarei do Saulo de Tarso. Mas enquanto Saulo de Tarso, ele era imaturo. Ele não tinha a consciência, ele tinha assim toda aquela arrogância daqueles que sabem tudo, daqueles que têm o controle de tudo, daqueles que estão acima do senso comum. Esse era Paulo de Tarso. Nós não nos identificamos em nenhum momento com esse personagem, que na verdade é um personagem bíblico. Mas ele, por ser estudado, por ter tido, digamos assim, o doutorado dele, através de um doutor top de linha, chamado Gamaliel, ele acreditava que ele estava acima de todos aqueles que mergulhavam muitas vezes na tristeza ou na ignorância, ou enfim, ele era, como eu disse, o top. Ele tinha aquele orgulho, ele era judeu, embora tivesse nascido na Turquia, que antigamente se chamava Cilícia, e ele tinha aquela arrogância, era filho de Tecelão, o pai dele era Tecelão, e essa pessoa, que na verdade ainda se chamava Saulo, que era morador de Tarso, ele tinha assim uma jactância. Então ele diz em determinada, em Atos 22:4, ele diz: sou judeu, nasci em Tarso, região da Cilícia, contudo criado aos pés de Gamaliel, educado na acurada observância da lei dos nossos pais. Estava cheio de zelo por Deus, como todos vocês estão hoje. Muitas vezes nós temos essa arrogância também de acharmos que nós estamos superiores a outros que estão muitas vezes muito além daquilo que nós achamos, principalmente da nossa estatura moral, espiritual. Então, Paulo, como vocês já devem conhecer a história, ele perseguia aqueles que seguiam Jesus, o Nazareno, porque ele não entendia o que aquele homem
estava fazendo, o que aquele homem estava divulgando. Dentro da visão de Paulo, o que Jesus divulgava era simplesmente a suplantação da lei. Ou seja, as leis que Moisés promulgou, ele veio e colocou em duas. E isso, para aquele homem tão sabido, tão elevado intelectualmente, era uma afronta, porque ele era zeloso, como ele mesmo diz aqui em Atos. Eu era zeloso das coisas de Deus. E como vocês são agora? Nós percebemos que muitas vezes nós temos o mesmo comportamento. Nós entendemos que o outro está muito abaixo, num nível inferior, que as coisas que o outro faz não é do nosso agrado, porque nós estamos já numa posição de entendimento, de observação muito maior. E isso é ledo engano. A providência divina jamais nos coloca junto com aqueles que não têm nada a ver conosco. Quando nós estamos dentro de um contexto de dificuldade, onde nós temos que resolver as nossas querelas, nós temos que, primeiramente, abaixar a guarda e percebermos qual o nível que está o nosso orgulho, o nosso egocentrismo, porque muitas vezes queremos ser o centro, queremos ter o domínio de tudo, queremos ter rédeas nas nossas mãos. E isso está muito, muito longe do ensinamento do Cristo. Paulo de Tarso era imaturo espiritual. Ele não tinha consciência. Ele tinha consciência da letra, mas ele também vai falar que a letra mata. E, na verdade, o conhecimento vivifica. Então, não importa como nós vamos desenvolver o nosso dia a dia, como que nós vamos levar a nossa vida, como que nós vamos efetuar ou construir o nosso amadurecimento espiritual. Nós não podemos mais termos esse tipo de comportamento porque é infantilidade. Quando nós não controlamos as nossas emoções, quando não controlamos aquilo que está dentro de nós, que eu volto a falar, aquele monstro, nós estamos dentro de um quadro de maturidade. A imaturidade espiritual faz com que nós tenhamos comportamentos, digamos, maquiados. Então, na frente da turba ou da multidão, nós somos pessoas dóceis, né, compreensivas, humanas, mas nas quatro paredes, ou então num momento de tensão, pumba! Realmente a imaturidade fala mais alto. Mas isso é algo muito negativo? Não, não é negativo, desde que nós tenhamos a consciência e comecemos a trabalhar cada dia nos nossos pontos mais fracos. Eu sou dominador ou dominadora? Vamos analisar friamente. Eu quero ter todo o controle da situação em todos os momentos? Se sim, comece a observar melhor o outro. Comece a sentir o outro como teu semelhante, que foi colocado junto de você para que você possa expandir a tua maturidade espiritual. Se todo um contexto, seja familiar, seja profissional, assim, grandes concentrações de pessoas te desagradam, observe dentro de você qual é a tua postura dentro desse palco, porque nós vivemos em palco. Porque o palco nos deixa visível, nos deixa... somos focados, temos a atenção. Mas uma coisa falo, quem mais presta atenção no ator que está no palco somos nós mesmos, nós que estamos lá. Nós somos o protagonista da nossa história. E, como um bom protagonista, eu quero fazer o melhor por aquilo que eu estou vivendo. Veja, não estou falando representando, não.
porque nós temos que viver na essência, mas somos protagonistas da nossa história. E nós somos também os diretores e roteiristas. Podemos fazer um final muito feliz. Podemos começar a colocar dentro daquilo que somos nós mesmos os melhores ingredientes para que uma história seja feliz, que tenha um final feliz, que nos traga satisfação, que nós tenhamos vontade de rever o filme. Somos nós que fazemos tudo isso. Assim como Paulo de Tarso só atingiu esse nível à entrada de Damasco. Quando ele chega à entrada de Damasco, ele não encontra ninguém menos que o próprio Jesus. E quando ele cai, cegado pela luz, quando ele levanta, ele está irreversivelmente mudado, modificado. Eu acredito que cada um de nós temos que entrar nos portões de Damasco e cairmos quando ouvirmos o chamado. Porque quando nós estamos agindo contra os preceitos dos ensinamentos do Cristo, nós estamos ainda imaturos. Nós ainda não compreendemos as palavras do Cristo. E nós fazemos a perseguição que Saulo de Tarso fazia. Quando nós temos todos os ingredientes do orgulho, do egoísmo, até daquela coisa, eu sou melhor, que é a arrogância. Quando nós passamos por esse portão e caímos devido à luz, e depois perdemos até a visão, ficamos no escuro, quer dizer, o escuro é o interior, é aquilo que está lá dentro, é o nosso poço, é o nosso interior. E quando nós damos esse mergulho dentro desse poço, então nós começamos a observar tudo que tem lá dentro, tintim por tintim. Observamos cada movimento que nós fazemos, porque a falta da visão nos dá o quê? Nos dá todos os outros sentidos aguçados. Então, veja só, tudo conflui para que nós tenhamos um novo comportamento diante do nosso semelhante, porque é esse comportamento diante do nosso semelhante que vai fazer a diferença. Será o mesmo comportamento que nós teremos diante dos ensinamentos de Jesus. Nós, muitas vezes, até achamos que nós não podemos, tem coisas que nós não podemos superar. Podemos sim, podemos superar. E muito. Se nós olharmos para trás, nessa nossa atual existência física, nós perceberemos quantas coisas nós superamos, quantas feridas nós fechamos. Mas temos que pensar também em quantas feridas nós abrimos. O assunto é muito sério, porque nós estamos sendo convocados nesse momento para entendermos o que é um mundo em transição. Qual é a nova ordem de Jesus? Porque é esse entrosamento e é esse bem-estar conosco mesmo é que vai fazer a diferença. Buscar a felicidade no outro vai sempre me trazer amargura. Porque o outro, muitas vezes, ele não tem nas mãos os ingredientes que nós precisamos para a nossa felicidade. Felicidade é minha. Eu luto por ela a cada dia, porque quando eu estou em paz, tranquilo com a minha consciência, estou de bem comigo mesmo. Eu estou construindo a minha felicidade. E o outro deverá um dia, se não está fazendo agora, fazer o mesmo. É assim que funcionam as leis. O nosso Pai Criador, quando nos colocou aqui, em determinado momento, nos primeiros momentos, nós tivemos todo o cuidado de bebês que não sabem andar, mas mesmo assim estão sujeitos à queda.
Mesmo assim, cai e se machucam os passos de um bebê. Mesmo que os pais estejam ali com maior carinho e cuidado, eles não vão conseguir impedir que aquele filhinho caia, machuca, bata aqui, saia sanguinho ali. Com o passar do tempo, os passos começam a ficar mais firmes, a caminhada começa a ficar mais longa. E esse pai continua olhando, mas ele sabe que o filho precisará ainda ter muitas experiências para que ele conserve a sua própria integridade. Então, o nosso pai faz isso conosco. Mas, por via das dúvidas, ele manda Jesus. Jesus, então, é aquele que vai nos dar toda a assistência. E essa assistência que ele nos traz é muito intensa, é muito grande. Então, o mundo está numa confusão, está tudo virado do lado do avesso. Não está. Você está sendo preparado para algo maior, para algo melhor. Como que nós vamos nos preparar para um mundo melhor se nós não entendemos ainda qual a diferença entre um e outro? Então, aí reside a sabedoria. Jesus é o nosso irmão maior, que nos sinaliza o caminho, que nos sinaliza o trajeto, que nos manda caminhe. Mas ele também fala, cuidado, não se iludam. Muita falsidade aparecerá. Não acreditem em tudo. Acreditem naquilo que eu estou dizendo. E isso que eu estou falando para vocês, queridos irmãos, é exatamente o que Jesus falou. Eu não estou falando do que eu acho, do que me contaram, eu estou falando do que eu sinto, daquilo que eu percebo no mundo. E esse é o nosso mestre, esse é a nossa luz, é o nosso guia. Para Paulo, né, aqueles que seguiam Jesus eram transgressores da lei. Né? Hoje nós não temos bem formatado ou muito legível essa legenda. Aqueles que seguem Jesus são transgressores da lei. Mas nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos criar um espírito de corpo unidos para que a luz de Jesus se amplie, para que a luz de Jesus cresça. E quando Paulo de Tarso disse que eu me diminua, mas que cresça o Cristo, é isso. É quando nós começamos a entender e colocar em prática, é quando nós começamos a nos observar, a nos sentir. E é isso, meus irmãos, que Jesus espera de nós. E é tudo isso que ele espera, tudo isso que ele analisa, ele vai ter que prestar conta. Assim como nós prestaremos conta também de tudo aquilo que realizamos. Porque hoje não tem mais a alegação de que eu não sabia. Né? Todos nós temos aquela plaquinha, eu já sabia. Então não temos mais para onde correr. Ou nós ficamos e nos orientamos pelas normas do Cristo, ou nós nos entregamos aí, nos arrojando de doutores da lei e continuamos com o mesmo comportamento arrogante, egoísta, orgulhoso, que nos trouxe tanto prejuízo. E aqui nós estamos para melhorar, para crescer, para evoluir. E é por isso que nós estamos juntos aqui, fazendo esse trabalho, que é muito gratificante, devo falar para vocês. Agora nós vamos fazer as nossas vibrações pelos papeizinhos, pelas pessoas que estão precisando, por todos aqueles que também estão nessa situação e aguardam, né, confiantes a que Jesus faça por eles. Ele faz. E nós vamos ajudar Jesus a fazer através das nossas vibrações. Então, vamos cerrar os nossos olhos nesse momento, agradecendo a esse mestre de bondade. E Jesus, hoje nós nos colocamos num grande portão. Do lado de cá, Jesus
está aquela ou aquele que ouviu falar de você, mas ainda não assimilou. Quando nós passarmos por esse portão, pelos portais, nós estaremos na tua presença. E ali, Jesus, olhando fixamente em teu rosto, sentindo o teu olhar nos contemplando, nós abaixamos, Jesus, ajoelhados e dizemos: eis-me aqui, Senhor. E é dessa forma, Mestre, que nós te encontramos. A cada dia nós renovamos esse encontro, na esperança, Mestre, de sermos, sim, teus discípulos, aqueles que estão caminhando dentro do teu caminho, segurando a tua mão, e que a tua luz possa envolver todo o planeta Terra, todos os povos e dirigentes e nações do mundo, possa amparar todos aqueles que sentem-se desamparados, possa iluminar a cabeça de todos os líderes na condução da humanidade, o nosso Brasil, os nossos dirigentes. Jesus, nós te agradecemos por todo esse planeta que você é responsável. Cada pedacinho faz parte da nossa história, porque nós somos peregrinos por todas essas regiões, por todos os rincões deste mundo, nós já passamos. Então, Jesus, com esse amor e essa gratidão, por esse planeta que nos acolhe em regime de escola e hoje em regime de hospital, nós te agradecemos e agradecemos ao nosso Criador a providência divina de tudo que temos por aqui estarmos, por todos esses que nos cercam, encarnados, desencarnados, por todos esses que entram e saem das nossas vidas, por todos aqueles que vão chegar ainda e por todos os que já foram, Jesus. Mesmo que tenham ido para o plano espiritual ou para cidades distantes, nós agradecemos pela ajuda, pelo amparo, por tudo aquilo que nos ajudaram a construir na nossa caminhada. Obrigado, Jesus, por mais esse dia, por mais esse encontro, pela tua luz, por todos esses papéis que aqui estão, que estão esperando, Senhor, aquela melhora, aquele momento de paz, aquele momento de lucidez, que todos sejam envolvidos, que todos sejam amparados, que todos sejam acolhidos. E assim, Mestre, nós te agradecemos por mais essa semana e que nós tenhamos cada dia mais a consciência dos passos que devemos trilhar nessa caminhada. E ainda rogamos, Jesus, que a tua luz possa envolver essas águas que nós colocamos, que ali haja a substância de tudo aquilo que necessitamos para o nosso bem-estar físico, emocional, perispiritual e espiritual. E que nós, Senhor, estejamos sentindo a tua mão segurando na nossa e caminharmos tranquilos pela nossa estrada. E hoje, Jesus, nós te dizemos até amanhã, Jesus, no portão de Damasco. Que assim seja. Graças a Deus, nós chegamos mais uma vez ao final desse nosso encontro. Tenha uma semana de luz, tenha uma semana de paz e até a próxima.